Boa noite a todos. Com muito prazer que nós realizamos esse encontro, todo voltado à discussão dos juizados especiais federais aqui na Paraíba. Um encontro que conta não só com magistrados, mas com as pessoas que trabalham conosco, que todos trabalham juntos para que o juizado seja eficiente, um órgão eficiente, né? Eu gostaria que os nossos colegas se manifestassem, se apresentassem rapidamente, né, para que nós demos início aí à nossa conversa. Doutor Harrison, o senhor poderia... Boa noite. Me permita, doutor Arthur, por primeiro, parabenizar a Justiça Federal pela iniciativa de valorizar, na Semana Nacional de Juizados Federais, esse espaço de solução rápida de conflitos que são juizados. E a Justiça Federal da Paraíba, em bom momento, me permito também parabenizar, nos colocar aqui na mesma tela, né, atores necessários do processo de afirmação da justiça e do direito. Aqui temos magistrados federais, experientes que lidam com o tema, a representação da Procuradoria, também da mesma forma da Fazenda, e a advocacia privada que eu uso representar, no sentido de estar dialogando sobre o juizado, sua história, sua evolução e suas perspectivas. Eu estarei aqui, portanto, como presidente circunstancial ou temporário da OAB da Paraíba. Meu nome é Harrison Tagino, sou advogado e presidente da OAB, além de professor universitário. Muito obrigado, doutor Harrison. Seja muito bem-vindo. Doutor Lucas? Prezado, doutor Arthur, doutor Arce, doutor Gilvan, é um prazer estar participando desse evento da Justiça Federal e reafirmar e ratificar as palavras do doutor Harrison Tagino, que é um prazer para nós da Procuradoria-Geral Federal, órgão que integra a Advocacia Geral da União, participar deste evento. E mais ainda para mim, porque eu sou pessoense, sou conterrâneo da maioria daqui, eu sei que o doutor Arthur não é da Paraíba, mas eu presencio e parabenizo também a iniciativa da Justiça Federal e compartilho das dores que estão na advocacia pública, da gestão previdenciária, que é a que nós vivenciamos, assim como a advocacia privada vivencia, mas eu sou testemunha ocular e, assim, eu posso afirmar, todos que aqui estão assistindo, que o labor diário do doutor Arthur, o labor diário do doutor Gilvan, que é um desafio gerir juizado especial federal, seja pela quantidade de processos que são submetidos a análise, seja pela complexidade das situações que são postas em juízo e as transformações jurídicas, sociais, que serão, evidentemente, tratadas aqui com a experiência dos doutores. Eu gostaria de dizer que eu já tive o prazer de ter aula com o doutor Arthur Tagino. Para mim, é um motivo de orgulho e privilégio estar ladeado tanto do doutor Arthur, quanto do doutor João, como do doutor Arthur Tagino, e que só aumenta a responsabilidade. E tentarei fazer o meu melhor possível para estar à altura dos eminentes representantes. Muito obrigado. Agradeço, doutor Lucas. Doutor Gilvan Klein. Boa noite, doutor Arce Tagino, doutor Lucas Ramalho, doutor Arthur. Para mim é um prazer participar desse encontro, principalmente nessa semana em que estamos dedicando as nossas atenções para os juizados especiais federais. Eu, particularmente, tenho uma consideração, uma vinculação muito acentuada com os juizados especiais federais. Nesse ano de 2024, eu fiz 15 anos de magistratura. Nesses 15 anos de magistratura, eu sempre estive vinculado a um juizado especial federal, quer seja como um juizado especial federal adjunto, ou seja, numa vara que acumula competência plena com juizados, quer um juizado especial federal exclusivo. Atualmente, eu sou juiz federal na 9ª Vara aqui de Campina Grande, estou na titularidade da unidade jurisdicional desde 2017, e, como falei, é um prazer enorme poder participar dessa conversa aqui para debater os juizados especiais federais que avançaram muito ao longo do tempo. Ou seja, se nós olharmos o passado, nós veremos que os juizados especiais, eles passaram por fases de evolução bastante acentuadas, e hoje nós estamos num patamar em que podemos dizer que o passado nos orgulha e o futuro promete. Com certeza. E a ideia
desse nosso encontro é tratarmos exatamente disso, a evolução do juizado, né? O que era antes, o órgão começou sem uma infraestrutura, foi muito de uma precária mesmo, e aí hoje nós estamos tendo uma condição de dar vazão a esse processo. Mas aí agora eu me apresento, agradeço as apresentações, colegas, é muito bom estar com todos vocês aqui, pessoas que realmente se destacam e fazem a diferença nesse nosso trabalho de acesso à justiça à população, né? Meu nome é Arthur Napoleão, eu sou juiz federal da 13ª Vara, que é um juizado especial federal, e estou na função de coordenador dos juizados, né? E dando início aqui a esse nosso bate-bola, bate-papo, eu queria confessar algo que eu já tinha falei aqui em off com os colegas, que a ideia desse evento surgiu de uma conversa com o Dr. Harrison num evento na OAB. Ele disse assim, vai falar sobre juizado e tal. Eu comecei a trabalhar, eu acompanhei desde o início o juizado aqui na Paraíba. Aí eu disse, poxa, que legal seria trazer o Dr. Harrison, que fez esse depoimento, e trazer colegas para nós fazermos essa análise do juizado, não só o que era, como estamos, mas principalmente como estaremos. E aí eu pergunto para vocês, o passado. Fiquem à vontade, como nós tínhamos combinado, é uma conversa informal aqui. A gente, doutor Arthur, me permite, olha sempre para o passado para compreender o presente e poder predizer o futuro. Essa é uma definição de história que muito me encanta. É importante ver como estávamos para compreender como estamos e poder melhorarmos, né, em relação ao futuro. E eu creio que uma coisa que me é muito forte na percepção é como o judiciário no todo brasileiro tem mudado e para melhor no que tange a busca de garantia de acesso e prestimosidade na entrega da prestação jurisdicional. A própria criação dos juizados é produto de uma reflexão sobre esse tema, né? E eu reputo o start a uma discussão teórica que ocorre lá naquele movimento do acesso à justiça. Na década de 70, é interessante, do século passado, parece que é um instante, a gente que vem de 2 séculos, né? Mais de 70 do século passado, quando o mundo todo começou a fazer relatórios sobre a acessibilidade à justiça, que redundou no grande projeto Florença, que é o projeto de acesso à justiça, coordenado por Brian Geert e Mauro Capelletti. O relatório brasileiro foi apresentado pelo professor Cândido Dinamarco. E, mais ou menos, buscando detectar os problemas do judiciário no mundo, não só, se percebeu que uma dificuldade era o acesso ao judiciário pelos menos favorecidos, pelas pessoas que não compreendiam e pela dificuldade que o poder judiciário tinha de flexibilizar-se no acesso, um poder distante, um poder complexo, das grandes causas, né? E o Brasil terminou refletindo sobre isso, ainda sobre o manto do CPC de 73, né, do velho projeto Lippmann, do Código Buzaide, e começou a introduzir mecânicas de garantia de mais efetividade, mais celeridade daquele que inicialmente se chamava de pequenas causas, né? E o que já demonstrava um certo descuido nosso com o tema, né? Porque aquilo é pequeno para quem? Para você, mas, né? E a gente terminou construindo toda uma estrutura de juizados estaduais e posteriormente federais voltados a essas questões de menor complexidade aparente jurídica, mas de enorme repercussão social, que são os juizados. E me permita, eu já estou falando muito, mas deixar claro que, como nesse processo, o perfil da Justiça Federal mudou. Eu sou de um tempo, né, e vocês têm que dizer que são também desse tempo, para não parecer que eu estou tão distante. E que a Justiça Federal é aquela justiça das causas tributárias mais complexas, né? Das questões administrativas mais fortes, né? E ela era ali situada na capital, tivemos depois na justiça, a primeira vara da Justiça Federal era tradicionalmente em João Pessoa, foi interiorizando a 4ª Vara Federal instalada em Campina Grande do Rio Grande do Sul, foi a primeira do Norte-Nordeste no interior, naquele processo de interiorização, e essa interiorização e essa percepção fez com que também a Justiça Federal, né, fosse outra hoje. A quantidade de demandas previdenciárias,
né, faz com que talvez seja hoje o número mais frequente das demandas que o Judiciário Federal brasileiro enfrenta, mudando um perfil de um judiciário, né, mais distante, não por desejo dos juízes, mas até pelos temas que lhe circundavam, para um judiciário de portas abertas, como a gente vê ocorrer nos juizados federais. E eu estou aqui, doutor Lucas, se me permite, frente a dois juízes que são muito respeitados pela advocacia por esta capacidade de compreensão. Tanto o doutor Svitlan como o doutor Arthur têm o respeito pela advocacia, e eu falo aqui em nome de meus colegas, tantos advogados, exatamente por essa percepção, essa porta aberta, essa capacidade de compreender os destinos dos menos favorecidos que buscam a justiça, né, encontram nela guarida e uma dinâmica de atuação que não é fácil, né? Campina Grande teve que ampliar juizados, que a demanda é imparável aqui, João Pessoa toda. Então, é um judiciário completamente diferente, um judiciário muito mais próximo, né? E nós temos o privilégio de estarmos nesse momento histórico, né? Nesse momento de redefinição de papéis e que os juizados foram tão importantes. Creio que já falei demais, não deixa eu falar muito não, porque velho não gosta de falar muito, viu, filho? Nessa linha do que o senhor falou, só uma questão autobiográfica, né? Eu tomei posse aqui na magistratura e já foi quando, na instalação dos juizados aqui na 5ª Região. Então, eu tomei posse em 2003, no meu ato de... Porque, assim, ainda há muitos gargalos que precisam ser superados, né? Voltando aqui, Bruna, quando tu avisa quando... aí, pessoal, caso persista o problema, e a ideia aqui, até para vocês ficarem cientes, é fazermos um piloto, tá? Para que a cada mês haja uma live chamando alguém diferente, chamando os colegas da APAPREV, né? Chamando o pessoal do INSS. Então, estamos de volta aqui ao vivo. Peço desculpas, houve um problema técnico. E, doutor Lucas, por favor, continue com a explanação. Tentar retomar a linha de raciocínio. Eu mencionava, doutor Arthur, que com a criação do Juizado Especial Federal, no ano 2001, a gente tinha uma situação completamente diferente da nossa. E qual era a da advocacia pública? O grande cliente, se a gente for pegar desde sempre a história, historicamente é o INSS, a autarquia previdenciária. É maior litigante, gere a maior folha, seja no GEF, seja na Justiça Ordinária. E naquela época em que houve a criação, nós ainda tínhamos a figura dos advogados credenciados e também das procuradorias especializadas, isto é, havia procuradorias em cada autarquia e fundação pública. Apenas em 2002, um ano após a criação da Lei do Juizado Especial Federal, ainda implementando na Justiça Federal, ainda consolidando toda a estrutura que era necessária, foi-se criada a carreira de Procurador Federal através da Procuradoria-Geral Federal e foi-se pensando naquela época já em acabar com os advogados credenciados. Mas o desafio, assim como foi na Justiça Federal, foi enorme na Procuradoria-Geral Federal, porque nós nascemos com a unidade apenas em Brasília e tínhamos a necessidade de estruturar procuradorias regionais e procuradorias federais que atuassem todas as autarquias e fundações públicas, fora, além dessa dificuldade estrutural que é contemporânea à própria instituição na Justiça Federal, a gente tem também a criação de sistemas, do CRETA, que foi quando surgiu por volta de 2013, 2014, que na 5ª Região, e eu não vou me alongar muito, doutor Gilvan, doutor Arthur, que vocês podem falar até com mais precisão desse tema, mas já se discutia naquela época, por exemplo, se a petição inicial ela deveria ser em formato de PDF ou em HTML. Já se antevia alguns dos problemas estruturais que se enfrentam hoje àquela época, mesmo tratando de processo físico, da implantação dos benefícios previdenciários, que demandavam maior atuação da Procuradoria, do INSS, e a gente pode abrir um parênteses até fazer um registro, doutor, me perdoe, quebrando o protocolo aqui, mas até com coincidência na Semana Nacional do Juizado Especial Federal, que foi anunciado na 5ª Região, a partir de hoje, amanhã, evidente, né, da meia-noite, a primeira unidade piloto
que na Justiça Federal da 5ª Região, que seria a 11ª Vara e a 3ª Vara Federal no Rio Grande do Norte, a utilizar a implantação direta no Judiciário, um módulo do Previjut que nós podemos, mais à frente, tecer considerações sobre a imprescindibilidade dessas medidas, mas para registrar que na data de hoje foi bem escolhido pelo doutor Arthur, porque a gente está virando a chave importantíssimo, fundamental, que o acervo processual da Justiça Federal, a advocacia privada, a advocacia pública, demanda muito essas atividades. Então, para finalizar, o contexto histórico foi exatamente isso, foi multifatorial, acontecia a inovação legislativa, o Judiciário estava se implementando, se criava uma estrutura administrativa na Procuradoria-Geral Federal e havia também a necessidade de discussão do próprio modelo de si da advocacia pública. Continuaríamos com advogados credenciados, não continuaríamos? E isso nós vamos ver nos nossos próximos tópicos aqui conversando. Beleza. Doutor Gilvan? Os juizados especiais federais, é interessante quando nós refletimos a respeito da evolução, é que eles foram se firmando à medida em que se foi demonstrando que a sistemática que passou-se a se adotar atendia às necessidades do jurisdicionado. Por exemplo, os juizados especiais federais, o marco legislativo dele é de 2001. 2001, a Lei 10.259 é de 2001. E, inicialmente, o que é que se tinha? Os juizados funcionavam ou como juizado adjunto, na maioria das vezes não havia juízes exclusivos, os servidores acabavam sendo cedidos pelas unidades, mas desde o início, os juizados especiais, mesmo quando a estrutura não era tão, digamos assim, consolidada, ele já conseguiu oferecer uma resposta ao jurisdicionado muito mais célere do que a resposta que era oferecida no procedimento comum. E a partir do momento em que a sociedade passou a perceber que esse modelo, ele não apenas, digamos assim, era inovador, mas ao mesmo tempo ele atendia aos anseios em termos de celeridade, em termos de acesso à justiça, porque eu acho que uma das coisas que é mais interessante para a parte, e eu acho que para o juiz, para o advogado, para o ente público, uma das coisas que mais me traz satisfação nos juizados especiais é que eu consigo ver, em tempo razoável, o começo, o meio e o fim do processo. Eu acho que esse é um dos pontos assim que mais me encanta na sistemática dos juizados especiais, porque nós temos um volume grande, um volume de processos grande. E esse volume de processos, me permita, doutor Harrison, doutor Lucas, eu acho que é produto exatamente do sucesso dos juizados, porque se nós temos uma quantidade grande de processos, é porque a sociedade acredita no modelo. A sociedade acredita no modelo e a sociedade aciona o modelo. Se fosse um modelo que não oferecesse resposta satisfatória, se fosse um modelo moroso, se fosse um modelo que não atendesse aos anseios da sociedade, nós não teríamos o volume de processo que nós temos. Então, é um marco, digamos assim, o volume de processos do juizado, doutor Arthur, e esse ponto eu acho que nós temos que olhar com uma certa satisfação. O volume de trabalho que nós temos representa o sucesso do modelo. Então, aquele cenário que nós tínhamos de dificuldade estrutural, ele foi, no decorrer do tempo, sendo ultrapassado, foi sendo... a estruturação dos juizados foi ocorrendo, várias... de competência exclusiva de juizado foram sendo implantadas. Nós tivemos na verdade, uma foi duas ondas de expansão da Justiça Federal. E uma dessas ondas de expansão foi exatamente centrada na necessidade de difusão, de implantação de novas varas de juizados especiais federais. Depois, nós tivemos a estruturação das turmas recursais em 2013, não é? Porque antes, o que é que acontecia? Nós tivemos a estruturação do primeiro grau, de certa forma, dos juizados especiais.
digamos assim, tínhamos uma estrutura razoável no primeiro grau, mas as turmas recursais, elas funcionavam de forma precária, porque não havia estrutura permanente. Os juízes que atuavam nas turmas recursais eram cedidos das varas e ficavam acumulando a competência da sua vara com a sua atuação na turma recursal. Isso, de certa forma, trazia uma dificuldade para a tramitação recursal dos juizados especiais. E em 2013 aí nós tivemos esse novo marco, esse novo marco nesse processo de estruturação dos juizados, com a criação de estrutura permanente das turmas recursais, que foi um outro marco muito importante. E com base nisso, doutor Lucas, uma coisa que eu percebo em relação ao INSS, por ter vivenciado o cenário anterior à estruturação das turmas recursais e está vivenciando o cenário posterior a essa estruturação, o que eu percebo é que o INSS ele passou, digamos assim, a ser mais flexível na oferta de acordos, exatamente porque houve uma percepção de que uma certa morosidade recursal que havia nos juizados, esse gargalo ele foi, de certa forma, suplantado. Eu lembro que, inicialmente, lá no início da minha carreira, as propostas de acordo que eram ofertadas pela autarquia previdenciária correspondiam a 60% dos valores atrasados. Posteriormente, houve uma majoração para 80%, atualmente estamos em 95%. Então, tudo isso aí, digamos assim, é produto dessa estruturação, dessa musculatura que os juizados especiais federais adquiriram ao longo do tempo, e que a sociedade passou a confiar, passou a acessar. Eu acho que, eu não tenho os números precisos, mas eu arrisco a afirmar que cerca de 80% da demanda que há na Justiça Federal hoje, 80%, 70%, está exatamente centralizada nos juizados especiais federais. Isso demonstra que o modelo está funcionando, tem gargalos, mas consegue ainda, com todas as dificuldades, oferecer uma resposta célere à sociedade. E, na maioria das vezes, o processo tem começo, meio e fim dentro do mesmo ano. Os senhores me permitem lembrar uma coisa, doutor Arthur? Pois não, à vontade, aqui é só uma lembrança histórica, né, que assim, essa implantação ela foi feita da forma como os senhores todos disseram, de forma gradativa, que pressupôs uma vontade legislativa, mas uma dificuldade inicial cultural. Sim, porque eu devo dizer, talvez não se possa assumi-lo, mas no começo a Justiça Federal olhava com certo descuido, ou certo até preconceito os juizados. Era coisa para juiz novo, para juiz que entrava, porque os juízes mais antigos se viam melhor representados nas cátedras das varas tradicionais, das varas, e os juizados foram se mostrando paulatinamente tão eficientes e paulatinamente tão eficazes que terminou naturalmente, isso com muito sem... Né, há uma estruturação mais efetiva dos juizados, seja pelo crescimento da demanda, seja pela mudança cultural e a percepção que se teve. Uma demanda que se fez em face à dificuldade do INSS e aumento dos vínculos previdenciários e a percepção até de que, através dessa mecânica que eram os juizados, se conseguia resultado que na fase administrativa não se estava tendo. Isso se deu definitivamente. Então, durante 5 anos, eu posso estar errando na temporalidade, sentimentos são muito, né, fluidos. Nós víamos assim, um certo, digamos, desconfiança, não desconfiança, até que, digamos, pegou os juizados, e com a definitiva introdução, o doutor João foi muito feliz em lembrar, né, das turmas recursais. Eu acho que a página foi definitivamente virada no que tange a uma estrutura própria, com resultados próprios. E o INSS, Lucas, me corrija se eu estiver equivocado, também se adaptou a esse modelo e toda essa evolução que, de forma agregada, temos lidando com algo tão complexo que são, né, temas previdenciários e uma quantidade tão grande de beneficiados que o Brasil contempla, né, Arthur? Era só para lembrar esse... E aí, pessoal, e quanto ao presente? Arthur, Oi, à vontade. Doutor Arthur, eu só queria pegar um gancho nesse que o doutor Harrison falou. À vontade. Em relação à própria incorporação pelo INSS do espírito dos juizados especiais federais.
É uma coisa assim, impressionante. Antes nós tínhamos um INSS, digamos assim, mais refratário à realização de acordos, ou seja, a utilização recursal era muito forte, ou seja, recorria, independentemente, muitas vezes, até Eu queria até fazer a não com a contextualização sentença. histórica dessa mudança de postura institucional, porque há razões de fato e razões de direito que ensejaram essa mudança na política conciliatória. É evidente que a estrutura como ela foi concebida, ela primeiro precisou ser estruturada gradativamente. No entanto, havia uma incerteza com relação à própria segurança jurídica dos advogados públicos, com relação à indiscutibilidade pós-acordo da celebração de um acordo. O Tribunal de Contas, no primeiro momento, queria se imiscuir na atividade de representação judicial, dizer que haveria a responsabilização ou não. Houve debates intensos, acalorados, inclusive com a participação da OAB, com relação à discussão de advogado, no primeiro momento parecerista, mas também da própria formulação de acordo. Na própria estrutura do judiciário, a gente tinha as requisições de concessão de procedimento administrativo, de dossiê administrativo, e havia uma dificuldade muito grande da doutor Gilvan, e que ela foi, aos poucos, sendo suplantada pela segurança jurídica, que é a possibilidade de ofertar acordo sem haver responsabilidade pessoal do procurador, mas, no segundo momento, pela própria autarquia previdenciária, disponibilizando as informações do cadastro social, do INSS, laudos da perícia médica administrativa, e, aos poucos, também absorvendo os entendimentos do judiciário, que a gente tinha, de fato, essa resistência, em que havia uma cisão por completo. Administrativamente, entendíamos desse modelo. No segundo momento, absorvemos. E tem um terceiro, talvez o fator mais relevante, que seria a questão, a meu ver, da pretensão resistida, que no início do Juizado Especial Federal, exatamente pela essa ausência de certeza do que foi decidido administrativamente, tornavam a atuação do procurador mais difícil e, consequentemente, do juiz federal também, porque não se disponibilizaria dos elementos, não sabia qual era o ponto controvertido da demanda ou não, e ficaria tentando entender, descobrir o que de fato aconteceu de acordo com as provas produzidas exclusivamente judicialmente. Então, a mudança, inicialmente, da necessidade de configuração de a pretensão resistida, a demonstração do procedimento administrativo com maior fatores de segurança jurídica, esses multifatores, esse estado de coisas, redunda na aproximação da atuação naturalmente com o judiciário e naturalmente também com a advocacia privada, permitindo a criação de fóruns, o FIP que nós temos aqui, fóruns interinstitucionais previdenciários, nós precisamos também a atuação de centros de inteligência jurídica, e eu imagino que eu já estou entrando, doutor Arthur, no tema como está atualmente o direito previdenciário. Não, mas já faz a introdução, que a ideia é essa mesmo, nós prosseguir. Viu, doutor Arthur? E esse ponto que o doutor Lucas aborda é muito interessante, porque eu me recordo que no passado, alguns procuradores com os quais eu fiz a audiência, eles diziam o seguinte: doutor, eu até concordo com o que a parte está pedindo, e eu faria uma proposta de acordo, só que eu não me sinto respaldado, digamos assim, dentro da minha estrutura administrativa, no sentido de que eu não serei chamado a responder pela proposta de acordo que eventualmente eu fizer nesta audiência. Eu tive diversas situações com procuradores que, digamos assim, são bastante maleáveis na oferta de acordos, e que, inclusive, hoje nós trabalhamos com alguns procuradores que fazem muitos acordos, porque tem esse perfil de consensualidade, de efetivamente procurar analisar o processo e quando verificar a existência de respaldo no que diz ao direito pleitear, ofertar o acordo. Alguns desses procuradores diziam no passado: eu faria um acordo nesse caso, mas eu não me sinto respaldado administrativamente. E com relação a essa questão da pretensão resistida, eu acho que uma virada de chave importante foi o julgamento do tema, salvo engano, o tema 350 pelo Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo Tribunal Federal definiu que a comprovação da pretensão resistida, ou seja, a prévia apresentação do requerimento administrativo à autarquia previdenciária,
seria imprescindível para acionar o Poder Judiciário, porque aí sim as partes efetivamente assumiram a responsabilidade de ter que submeter as provas à autarquia previdenciária, a autarquia previdenciária faz a análise e, efetivamente, quando essa análise não é favorável à pretensão da parte, aí ela traz ao Poder Judiciário, efetivamente, uma situação em que a tutela jurisdicional é necessária. E não no cenário anterior ao julgamento do tema, onde muitas vezes a parte acionava diretamente o Poder Judiciário e aí tinha toda aquela balbúrdia no que diz respeito à aceitação desses processos. Alguns juízes entendiam que era possível processar essas demandas, outros que não era possível, e gerava um cenário de insegurança jurídica tremendo naquela época, e que isso foi suplantado, a chave foi virada com o julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal. E muito obrigado, Ivan, que realmente temos que evoluir. E evoluindo aqui na nossa conversa, e como estamos no presente? Eu posso iniciar? Porque Exato. talvez é onde me palpita mais interesse nesse tema. Justamente porque quando a gente percebe que há uma maior integração entre todos os órgãos que compõem o sistema judiciário, a Justiça Federal como um todo, mais a advocacia pública, a advocacia privada, os entes públicos que são representados, e apenas a título de iniciativa, para os doutores terem ideia, na 5ª região, em matéria previdenciária, nós recebemos, em média, 15 mil expedientes na 5ª região para triar, ou seja, entre sentenças, despachos, designações de perícia, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, recebemos 15 mil só a Procuradoria para triar. E as 15 mil que saem para a advocacia pública também é disparada para a advocacia privada. E como é esses desafios que vão surgindo? A percepção que eu tenho, doutor Arthur, é que com a evolução da disponibilização das informações sociais, previdenciários sociais, do CNIS, do processo administrativo previdenciário, do PAP, ele traz uma transformação no Juizado Especial Federal, no sentido de que, se antes nós, ao analisarmos o processo, tínhamos a insegurança do que foi decidido, hoje nós estamos do outro lado da moeda. Nós temos muita informação e que precisamos identificar quais são relevantes para o deslinde da causa. E nós podemos citar diversos exemplos que a gente pode extrair disso. A título de exemplo, quando a gente vai analisar a estrutura do processo no Juizado Especial Federal, hoje já existe na Justiça Federal na Paraíba, no Juizado Federal Paraíba, no PJ2X, a disponibilização direta do dossiê médico e do dossiê previdenciário, com as informações. Além disso, está na iminência de ser universalizada a disponibilização e requisição direta do processo administrativo previdenciário, com a requisição direta e, em questão de minutos, o próprio juiz federal já tem à sua disposição. O que antes a gente precisaria oficiar uma agência e chegar, mas a gente, como eu disse mais cedo, a gente está numa virada de chave. Já a realidade, professor Arson, é a implantação automática de benefícios concedidos judicialmente. Para os benefícios de prestação continuada na 4ª e na 3ª região, nós já temos milhares de casos em que, após a aprovação e a definição dos critérios de concessão do benefício, que nós chamamos de benefícios parametrizados na Justiça, há uma requisição e que sai do computador da Justiça Federal, que vai para a DataPrev, que verificadas as condições que nós chamamos de workflow, né, o processo que ele vai ser encaminhado para ver se está tudo de acordo, em questão de minuto ou minutos, já vem a resposta do sistema garantindo a implantação do benefício. Isso sem atuação humana. A outra distinção, e me perdoe alongamento, porque eu não posso deixar passar sem falar, mas o próprio INSS, ele já está, em média, com 44% de todos os processos administrativos sendo analisados de forma automática. E isso não é só um benefício, mas é uma situação que a gente precisa sempre olhar com cuidado, porque um erro, ele vai redundar em uma feição coletiva e em demandas de massa. Então, a partir do momento que a gente caminha para a necessidade administrativa do INSS de melhor instruir os processos e melhor analisar, essa aproximação que nós temos que ter cada vez mais com a Justiça Federal, com o Centro de Inteligência Jurídica, porque aí podemos citar casos, e eu não vou me estender muito, poderia falar muito, mas eu só queria dizer que
há uma necessidade imanente da gente discutir, professor Arson, a situação da advocacia predatória, que é um tema que está em alta, como é que vai lidar a situação da produção de prova no Juizado Especial Federal, para a questão de segurança especial, há uma modificação. Então, a gente tem temas muito atuais, muito palpitantes, temas estruturais das demandas estruturais, em que a gente poderia aqui passar a noite toda conversando, mas eu vou passar a palavra para o próximo, porque senão eu vou ficar falando, e eu não quero ser indelicado a esse ponto. Me permitam dizer, não, doutor. Nós estamos hoje numa situação completamente diferente que estivemos no passado. E é muito feliz para nós que acompanhamos a evolução dos fatos, perceber o quanto os fatos melhoraram, o quanto o processo judicial melhorou, a efetividade, o quanto o diálogo com o INSS evoluiu, o quanto todo esse esforço da advocacia pública previdenciária, eu lembro bem dos embates, as dificuldades dos procuradores em fazer essa política conciliatória em face das existências mesmo, né, de concepção, de visão do próprio órgão. Nós estamos num patamar diferenciado, mas é um patamar que ainda nos põe desafios muito fortes, porque, lamentavelmente, nós ainda temos muita demora na concessão de benefícios administrativos, e essa demora na concessão por parte do órgão previdenciário federal termina redundando um acúmulo de processos também junto à própria justiça. Por outro lado, é preciso, sim, ampliar a quantidade de unidades judiciárias voltadas ao tema, porque, de fato, apesar do labor diuturno dos juízes que lidam com o tema, de fato é inegável que nós temos uma sobrecarga acentuada e o resultado não consegue, naturalmente, por óbvias dificuldades, corresponder à necessidade da demanda. Lembrando que estamos tratando da maior rede de proteção a vidas humanas que é feita no sistema brasileiro de direitos, que é exatamente o sistema previdenciário, que garante acesso e condições de sobrevivência mínima a milhares de pessoas, 32 milhões, 33 milhões de beneficiários absolutamente carentes, detentores, pois, de necessidade de uma qualificada atenção. E é preciso, e a OAB tem insistido muito no tema, que nós possamos ampliar as estruturas voltadas a essa prestação jurisdicional efetiva, porque se é certo que o volume processual no Brasil é intenso nas mais diferentes áreas, também não é certo desconsiderar que em alguns setores eles são mais, digamos, sensíveis, e estamos tratando de um desses temas sensíveis. Por isso que, quando das nossas participações enquanto OAB, no sentido de ajudar, né, e até exercendo a sua função prevista na Constituição, no artigo 133, nós temos insistido muito na Justiça Federal para o incremento de unidades judiciárias de juizados. Os senhores juízes sabem bem do quão atarefados estão de quantidade de processos, né, em números, não vou dizer assustadores, mas em números intensos, que se diminuíram proporcionalmente em relação ao passado, ainda são difíceis. E no diálogo com o INSS, e em bom momento, percebendo essa sensibilidade, mas é preciso contratar mais servidores para o INSS, é preciso estruturar efetivamente essa missão, se nós vamos estar enxugando o gelo e terminando respondendo para uma demanda não satisfeita. E a advocacia previdenciária, apesar de perceber esta evolução, tem sofrido muito com esses temas tantos, com essa demora, e eu aqui como porta-voz de tantos, não poderia deixar de expressar essa realidade. Nós temos um setor de direito que precisa ser efetivado, e apesar dos esforços, é preciso nos esforçarmos mais, e aqui não falo em relação a pessoas individualmente, naturalmente, os que aqui estão são comprometidos, e eu posso atestar, falando em nome de todos, mesmo porque se não fosse, não me faltaria coragem de dizê-lo, mas eu faço esse atesto público, mas as próprias estruturas que envolvem também o INSS, envolve também, né, as nossas estruturas todas, inclusive do Poder Judiciário. Antes de passar para o doutor Giovanni, permite só fazer uma provocação para lhe passar. É só para a provocação no sentido positivo, doutor Giovanni, pelo amor de Deus. Mas só para dar uma ideia que seria do que o doutor Arson falou, se o INSS fosse o país, ele seria o quarto maior das Américas, e quantidade total de segurança nós temos 93 milhões. A folha de pagamento
aqui na Paraíba é 1 bilhão por mês. Temos mais de 400 servidores só atuando na Paraíba, e a estrutura do judiciário, se comparada à autarquia previdenciária, em quantidade de servidores, localmente, é menor. Então, o desafio, doutor Gilvan, que eu proponho é como fazer essa gestão, atualmente, de processos previdenciários, com medidas para racionalizar como é que o Juizado Especial Federal ele está se propondo a racionalizar a atividade, a identificar melhores práticas para enfrentar essa demanda de que cada vez só aumenta a quantidade de processos judiciais. Com relação ao cenário atual, eu penso que nós passamos daquela fase, digamos assim, de consolidação dos juizados. Eu acho que o modelo de juizados especiais federais hoje está consolidado, é um modelo que a sociedade já compreendeu que ele atende bem aos requisitos a que se propôs, e eu acho que o desafio no momento seria exatamente lidar com o seu próprio sucesso. Lidar com o seu próprio sucesso, porque, como o Dr. Howard falou, como o Dr. Lucas apontou, a quantidade de demandas, a quantidade de processos que nós recebemos é bem considerável. Aqui em Campina Grande, Dr. Harrison lembra, porque a gente chegou a nos encontrar em meu gabinete para discutir a situação anteriormente, em virtude da quantidade de processos que nós tínhamos, e, posteriormente, houve uma criação de um segundo juizado especial federal aqui em Campina Grande, que, de certa forma, sanou o cenário que nós tínhamos, mas sanou em termos relativos, porque o volume de processos distribuído para cada uma das duas varas que passou a existir aqui em Campina Grande ainda é bastante acentuado, ou seja, está ali próximo de 1.000, em alguns meses ultrapassa 1.000 processos para cada vara, ou seja, a cada mês entram cerca de 1.000 novos processos. Isso impõe desafios de gestão bastante considerável. Com relação a a problemática da estrutura do INSS, doutor Lucas, eu penso o seguinte, me permita responder a esse ponto. Com franqueza, fica à vontade. Com franqueza, eu acho que o judiciário não pode nem deve absorver um problema que não é dele. Ou seja, eu acho que os problemas estruturais do INSS são problemas do Poder Executivo, devem ser sanados pelo Poder Executivo, ou seja, a advocacia, por meio da OAB, eu acho que pode exercer um papel muito importante nessa discussão política e de estruturação administrativa do INSS, mas eu penso que o judiciário não pode absorver um problema que não é dele, porque o judiciário já tem seus problemas para resolver, ou seja, esse gerenciamento de demandas, porque, por incrível que pareça, quando um processo entra para a tutela do Poder Judiciário, a cobrança em torno desse processo começa a existir, ou seja, o advogado, com toda razão, a advogada, com toda razão, começa a cobrar celeridade e ela ou ele enxerga aquele processo, a parte enxerga o processo dela, ela não enxerga o conjunto, o bloco de processos que há dentro da unidade. E com toda razão, né? Porque nós, quando somos partes também, porque juiz também aciona o Poder Judiciário muitas vezes para dirimir algumas demandas, nós também, na condição de autores, nos preocupamos com a celeridade do nosso processo, ou seja, quando somos parte. Então, da mesma forma, a parte, quando aciona o Poder Judiciário, ela se preocupa com o processo dela, mas o juiz, o gestor da unidade, ele tem a preocupação com o conjunto. Ele precisa dar uma resposta célere e satisfatória para o conjunto de processos que se encontra sob a sua responsabilidade. Então, eu penso que os problemas do judiciário devem ser resolvidos pelo judiciário. Os problemas da administração devem ser resolvidos pela administração da autarquia previdenciária. O judiciário não tem como trazer para si essa responsabilidade. E aí eu retomo aquela questão da pretensão resistida. Ou seja, o INSS ele tem que analisar o processo, o pleito da parte, tem que analisar dentro do prazo que a legislação coloca, delimita, e o judiciário ele não pode, porque o INSS tem um defeito estrutural, passar a dispensar a análise do processo administrativo, ou seja, passar a
a dispensar a resposta de mérito por causa dos problemas da autarquia previdenciária, dos problemas administrativos. Então, eu só queria deixar claro que assim, talvez eu fui compreendido. Na verdade, quando eu falava, e não era assumir a gestão da autarquia previdenciária, mas sim como lidar com o avanço da litigiosidade, que é um fenômeno real, que aumenta cada vez a judicialização, como a organização de métodos, de sistema, o PJE2X, o Previjude, e não necessariamente se miscui a questão estrutural, né? Exatamente, estrutural, e não na análise em si. Exatamente, ou seja, eu acho que a questão estrutural, os problemas estruturais do INSS, o judiciário não tem como resolver, ou seja, nem tem nem pode resolver. Com relação à questão de gestão de demandas, eu acho que o judiciário tem procurado fazer a sua parte, ou seja, todas as propostas que nos são trazidas, e assim eu falo meu nome, em nome, acho que da maioria de um número considerável de colegas, eu acho que todas as propostas que nos são trazidas, que são razoáveis no sentido de agilização do processo, no sentido de melhora da gestão do processo, eu acho que nós tentamos incorporar essas iniciativas que o doutor Lucas bem mencionou aí, no sentido do Previjude, a questão da implantação automática do processo administrativo, do benefício concedido judicialmente. Eu acho que isso, quando estiver efetivamente funcionando, vai ser uma verdadeira revolução em termos de tempo de tramitação processual, porque hoje o processo, sai a sentença normalmente, quando de procedência, vem com cumprimento e obrigação de fazer, e aí muitas vezes fica aquela situação em que o INSS é intimado, aí não cumpre, aí é necessário que a secretaria faça uma nova intimação. Eu, pelo menos, tenho processos em que se precisou fazer 2, 3, até mais intimações para que efetivamente ocorresse o cumprimento da obrigação de fazer. Então, eu acho que o judiciário tem sido muito receptivo, ou seja, principalmente os juízes de juizado têm esse espírito aberto no sentido de recepcionar mudanças. Eu acho que isso faz parte do próprio espírito do juizado. Nós recepcionamos mudanças e, quando essas mudanças trazem, digamos assim, elementos que facilitam e que agilizam o processo, eu acho que o judiciário e os juizados especiais são bem abertos no sentido de recepcioná-las. Pessoal, já só dado ao nosso meio que adiantado a hora, vamos passar, me permitem, né, mas sem qualquer empecilho de voltar à discussão e tal. E o que é que vocês esperam do juizado? Eu gosto muito de um humorista, e ele estava comentando numa piada, numa apresentação de stand-up, que quando você ouvia, anos atrás, falar, não, doutor Harrison, ano de 2020, você imaginava carro voador, todo mundo vestido de prateado, e cá estamos nós, né? Eu me lembro, eu criança, pessoal, o fogão Continental 2001, eu disse, cara, 2001, será que eu vou chegar lá, né? E aí, onde é que nós vamos chegar com os juizados? Eu posso começar? Claro. Então, aproveitar e tentar sintetizar, porque é tanto desdobramento, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente tem algumas iniciativas que é uma comunhão de esforços, na verdade. Talvez a mais representativa hoje seja o Previjude. Eu imagino o judiciário, especialmente no JEF, eles estão cada vez buscando mais uma atuação conciliatória, envolvendo as partes, promovendo mais conciliação. Em termos reais, hoje, a gente tem a preocupação, quando eu digo a gente, o sistema judiciário tem preocupação com a melhoria da instrução dos processos, a gente tem a preocupação com a melhoria da implantação efetiva e não atraso da análise a gente fala no processo previdenciário, a implantação de benefícios previdenciários, da análise mais séria do benefício previdenciário, e a gente percebe já atualmente a criação de medidas como o Previjude, que eu já falei, uns 4 modos, que é uma iniciativa recente e inédita do judiciário, através do CNJ, da DataPrev, do INSS, que cria mecanismos para tentar acelerar o procedimento, tornar a decisão mais afetiva, mas eu vejo também a criação no âmbito administrativo da Advocacia Geral da União, juntamente com a DataPrev e o INSS, criando sites de resolução consensual de conflitos. Estamos na iminência de lançar um portal de ODR, Online Dispute Resolution, que é exatamente para propiciar em demandas previdenciárias com a menor complexidade, mas que tenham alto grau de
de reprodutividade, uma conciliação administrativa, a exemplo como já existe na PFN, que já existe. Então, eu imagino, doutor Arthur, que a gente caminhe para maior assimilação de teses já pacificadas pelo judiciário e pelo próprio fluxo do processo do CPC de 2015, que já garante, por força legal, que a gente assimile e aplique diretamente, sem precisar daquele rito burocrático de discutir com a entidade representada, depois chegar a um consenso e fazer quando a discussão já está superada, para a gente caminhar com processos como já existe hoje, do Desjudicializa, que nós tiramos processos da turma recursal, nós tiramos processos do STJ, do TRF, a assistência recursal, mas também com a deixar de recorrer no primeiro grau para o segundo grau, quando é o caso que a gente já está antevendo que, no caso, o ente representado, ele não vai lograr êxito. Então, o que é que eu imagino como cenário? Melhora nessas questões, mas também eu vejo alguns desafios. Com a implementação dessas rotinas automatizadas, me parece que devemos criar cada vez mais mecanismos de balanceamento e de análise da efetividade. A exemplo, nós temos que ter amostragem de processos que estão automatizados, estão funcionando, nós temos que ter auditoria, como teve no INSS, mas nas rotinas automatizadas, no processo judicial, possivelmente caminharemos nesse sentido também, e nos debruçarmos pelos desafios que se avizinham com as demandas de massa, a integração maior dos órgãos através do Centro de Inteligência Jurídica. Então, eu imagino que a gente está caminhando numa aproximação maior dos órgãos que integram o sistema judiciário, mas também numa virtualização, e cada vez mais o juiz federal, os procuradores e advogados debruçarão sobre fatos mais relevantes, e essa parte mais repetitiva, burocrática, a gente vai perdendo espaço da nossa atuação. É isso que eu imagino que irá acontecer. Doutor Gilvan, doutor Harrison, vocês fiquem à vontade. Eu queria só pegar um gancho no que o doutor Lucas falou. Eu sou entusiasta da ideia de automação. Eu acho que essas atividades, essas tarefas repetitivas, no momento em que nós pudermos delegar à máquina, ou seja, e liberar mão de obra para dedicar-se àquilo que efetivamente demanda um trabalho individualizado, eu acho que isso vai representar uma revolução, tanto internamente no Poder Judiciário, como para o INSS, como para a própria advocacia, como para a própria advocacia. Então, eu tomara que ela não tire os nossos empregos, como ameaçam aí, né? Mas eu acredito que essa questão aí da automação, da inteligência artificial, eu acho que na medida em que ela se mostrar, digamos assim, segura e que se demonstrar efetivamente, digamos assim, satisfatória na realização dessas tarefas repetitivas, eu acho que isso vai trazer um incremento no que diz respeito à velocidade da tramitação processual. Então, a questão da automatização de atividades repetitivas, a questão da implantação, dessa implantação automática, eu acho que vai representar um ganho de tempo bastante considerável, e o aprofundamento da cultura conciliatória do INSS. Eu acho que esse aprofundamento da cultura conciliatória que nós estamos vivenciando, isso eu tenho, como falei no início, eu tenho 15 anos de magistratura, eu vivenciei já esse cenário um pouco mais refratário no que diz respeito à cultura de acordo, e esse cenário atual de consolidação dessa cultura conciliatória por parte do INSS e de aprofundamento dessa cultura, que eu acho que vai nos trazer ganhos bastante consideráveis no futuro. E um outro ponto que eu acho muito importante é a questão não só da valorização do processo administrativo pela advocacia. Eu tenho participado de alguns eventos da advocacia e a gente consegue perceber que os advogados que atuam com o direito previdenciário têm valorizado bastante essa questão de atuar, digamos assim, de forma mais qualificada na fase administrativa, produzindo provas, efetivamente tentando obter
o reconhecimento do direito da parte no próprio âmbito administrativo. Eu acho que essa cultura também que está se formando na advocacia, ela promete frutos muito relevantes no futuro próximo. Então, eu acho que a perspectiva de futuro para os juizados é, digamos assim, bastante alvissareira, no sentido de que nós temos hoje perspectivas de automatizar, de conseguir automatizar tarefas repetitivas. Temos uma consolidação de uma cultura conciliatória por parte do INSS, por meio da Procuradoria Federal, bastante notória e que vem se consolidando e se aprofundando no decorrer do tempo. E por parte da advocacia, nós temos percebido não só esse cuidado em buscar instruir o processo administrativo e obter o reconhecimento do direito dentro da fase administrativa, porque isso, efetivamente se firmando, fará com que venha para o judiciário aquilo que efetivamente demande uma avaliação no que diz respeito a um reconhecimento de direito negado no âmbito administrativo. Então, eu vejo esses 3 pontos como bastante relevantes para o futuro dos juizados especiais federais. Beleza. Doutor Harrison. Eu comungo das mesmas esperanças. Eu acho que todos somos e temos consciência de que o incremento da tecnologia irrefutável e imparável, né, nos ajudará na efetivação de nossas missões. A inteligência artificial não é para o futuro, já é o presente, já está atuando firmemente em nosso favor, e quanto mais pudermos utilizar para a mecânica de prestação de serviços e jurisdicional, melhor estaremos. Mas devo sempre lembrar que quando nós falamos em tecnologia e a gente desenha cenários novos, a gente tem que ter sempre a perspectiva de perceber que esses cenários só serão reais e efetivos se forem pensados na dimensão do todo. Sempre me são apresentados, quando se fala em tecnologia, experiências que dão certo aqui e acolá, e essas experiências naturalmente são válidas, mas elas muitas vezes se perdem no próprio microespaço que produzem, não redundam no que importante é. E o desafio, efetivamente, é garantir que o que prometido em lei está, que são as demandas previdenciárias, judiciais ou administrativas, se efetivem, o que significa um redesenho do design de solução por parte do órgão previdenciário, que está se esforçando, sobretudo a Procuradoria, mas é preciso redesenhar-se em relação a eles, porque, devo dizer aos senhores magistrados, e não entendam mal, que ninguém vai à justiça por gosto, mas vai à justiça por necessidade. E, por óbvio, se for concedido na parte administrativa, nós teremos o enorme prazer, né, de nos encontrarmos em todos os eventos, mas sem a necessidade de fustigar ou provocar a atividade jurisdicional do Estado, que é buscada exatamente por conta da incapacidade ou impossibilidade de se ter acesso ao que é dado de direito. Então, acho que esses movimentos vão nos fazer, em tempo razoável, nós temos uma diminuição da litigiosidade judicial nos juizados, permitindo que eles possam agir cada vez mais com eficácia, um aumento da capacidade administrativa do INSS de resolver-se e, de fato, a advocacia previdenciária percebe esse valor e esse esforço do INSS também, né, em fazer esse diálogo administrativo, tanto que estamos propondo, e já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está na pauta do Senado, que sejam garantidos honorários advocatícios destacados nas demandas previdenciárias ou nos procedimentos previdenciários administrativos, exatamente para garantir que aquela atuação seja valorizada e que, naquele universo dialógico, decisório administrativo, se possa ter mais eficácia. Nós temos nisso também consonâncias que me parecem são muitas, aliás, se não todas, porque eu não percebi, doutor Arthur, e o senhor me corrija, como bom julgador que tivemos aqui entre nós nenhuma divergência, só convergência. Né? Temos todos muita esperança, muita valorização do que é feito pelos juizados, do esforço que a advocacia
pública, nas procuradorias federais de exército, tem feito no sentido dessa perspectiva conciliatória. E eu acho que se nós mantivermos essa tônica, nós vamos sim buscar, quem sabe, legar para a geração que nos sucederá um tempo. Bom, tivemos um pequeno problema técnico. Retornando, desculpa, doutor Harrison, por favor, com a palavra. Não, Perdoe. então, nada, é isso. Em tom de despedida, então, dizer o quanto este encontro demonstra a convergência que temos na busca de soluções e uma característica de diálogo que tem sido implementada, devo registrar, tem sido garantida pela Justiça Federal, a quem parabenizo por a iniciativa deste encontro, a quem também louvo pela capacidade que tem tido de ouvir, dialogar com a advocacia, buscando soluções, né? E por isso me permitam dizer da satisfação de aqui ter estado e o privilégio de contar com a sabedoria dos que aqui estão, afora este que vos fala, né, trazendo aí com muita experiência, muita capacidade de conhecimento que tem, doutor Arthur, doutor Gilvan, doutor Lucas, né, que maravilha ter participado. Obrigado, doutor Arthur, pelo convite e me permita terminar reiterando os parabéns à Justiça Federal da Paraíba pela iniciativa deste momento e tantos momentos de diálogo. Muito obrigado, doutor. Prazer é nosso tê-lo aqui. Conte sempre conosco. Doutor Lucas, deixar para o doutor Gilvan aqui. Certo. Eu gostaria de agradecer, inicialmente, a oportunidade de ter realizado um verdadeiro debate. Resgatar a história do Juizado Especial Federal é resgatar a história do nosso povo, é resgatar a história de quem mais precisa da justiça, seja o pescador artesanal, seja o agricultor, seja a própria história da Paraíba que é contada através dos processos físicos que foram virtualizados, e agora nós temos a oportunidade de ter audiências para sempre, gravadas visualmente, sentenças orais. Então, a gente está construindo a história, e a história ela é muito mais bela quando há comunhão de interesses, quando a gente entende que a nossa missão principal é respeitar as competências legais e constitucionais, buscar a solução mais adequada do direito ao caso concreto. Então, se a gente tem como ideia do futuro, que é o avanço da tecnologia, que é o avanço da inteligência artificial, me parece que é algo que é o mais caro da justiça, o mais caro do juizado especial, mais caro para quem opera no direito, é a centelha divina permanecerá. Sempre será necessário um humano para valorar o que efetivamente é essencial. Por trás de 93 milhões de segurados, por mais de inúmeros processos judiciais, como medito, há a vida de cidadãos paraibanos, de outros estados, em que se espera uma justiça célere e que o Estado como um todo, seja através da autarquia previdenciária, seja através de um serviço relevantíssimo que é a advocacia privada, que a gente consiga proporcionar uma decisão justa ou quando não, melhor, uma conciliação e que todos saem melhor com a sensação de melhor ter prestado o seu trabalho. Então, parabenizo doutor Arthur, parabenizo doutor Gilvan, parabenizo doutor Harrison pelo excelente debate e pela oportunidade que foi nos dada para que trazer um pouco da vivência e tratar uma verdadeira simetria informacional. O que acontece na Justiça Federal, o que acontece na Administração Pública Federal, o que acontece na advocacia, quais são as nossas dores, quais não são as nossas dificuldades. E eu me coloco, doutor Arthur, sempre à disposição da Justiça Federal. É um órgão que a gente sabe que está sempre sendo destacado pela relevante serviço que presta. A gente tem desde a atuação no GEF rotineira, mas temos também acesso a comunidades indígenas, mutirões, SEJUSC, priorizando até iniciativas voltadas à mulher. Então, é um ramo, que a gente diz, o judiciário, que nos é muito caro, no sentido de que a gente tem que privilegiar. Então, agradeço a oportunidade a todos aqui, e foi muito bom ter debatido com vocês. Obrigado. Prazer foi nosso. Doutor Gilvan, por favor. Eu agradeço ao colega doutor Arthur a oportunidade de participar desse debate que, assim, foi muito relevante com o doutor Harrison, com o doutor Lucas. São profissionais, assim, da mais elevada
sabedoria, da mais elevada compreensão a respeito do espírito que efetivamente norteia essa visão de acesso à justiça, de construção da cidadania. O nosso país ainda tem muitos problemas em termos sociais, nós temos ainda pessoas que uma gama de pessoas que depende, digamos assim, de uma assistência mais firme, mais presente por parte do Estado, no sentido de atendimento até mesmo de suas necessidades básicas, e a necessidade básica primordial do ser humano, a alimentação, e nós sabemos que em nosso país ainda tem, infelizmente, muitas pessoas que têm dificuldade até mesmo de ter acesso a esse direito básico. Eu acho que os juizados especiais federais, eles têm não só esse papel, mas têm essa missão de construir, digamos assim, uma porta cada vez mais ampla para recepcionar essas pessoas, para implementar direitos. Eu costumo sempre dizer que o direito, digamos assim, declarado, ele pouco representa, ou seja, aquilo que está nos documentos legais, se ele não puder ser concretizado na vida das pessoas, ele não tem muita relevância. Então, eu acredito que os juizados especiais federais, eles têm buscado dar vida a esses direitos sociais que foram garantidos, que foram assegurados na nossa Carta de 1988, e eu acredito que a advocacia tem exercido um papel muito relevante em trazer essas demandas para o Poder Judiciário. A Procuradoria Federal tem desempenhado esse papel no sentido de não resistir por resistir ao direito, mas de efetivamente procurar separar o joio do trigo, ou seja, aquilo que tem respaldo legal daquilo que não tem respaldo legal. E como os senhores bem colocaram, eu acho que o que nós podemos extrair de nossa conversa foi exatamente esses elementos de convergência, ou seja, o objetivo central de todos nós, todos que fazemos o sistema de justiça, ou seja, quer como magistrados, quer como advogados públicos e privados, é exatamente esse papel de concretizar direitos. Eu acho que a concretização de direitos, de recepcionar essa massa de pessoas que muitas vezes têm os seus direitos violados no seu cotidiano, eu acho que é um papel que o judiciário tem buscado desempenhar, e os juizados especiais federais têm procurado fazê-lo de forma marcante, no sentido, volta a colocar, de enlarguecer, de aumentar, de redimensionar essa porta do acesso à justiça. Então, muito obrigado pela oportunidade de ter tido essa conversa com os senhores, foi muito gratificante para mim. Professor Dr. Gilvan, muito obrigado. Pessoal, eu estava pensando aqui o seguinte, daqui a 30 anos, nossos netos, nossos filhos aqui, ou pessoas que nos sucederão, vendo essa live e ver, caramba, como era antigamente, né? Ter essa visão do futuro. Eles imaginavam que o futuro ia ser assim, mas com certeza, o que me deixa muito feliz, eu tinha certeza que isso aconteceria, é exatamente essa comunhão de interesses, pessoal. E eu vi isso muito bem ontem, doutor Harrison, lá no fórum, né, do Interinstitucional Previdenciário, em que sentamos magistratura, Procuradoria Federal, OAB, Instituto Previdenciário, INSS, e você via não um embate, mas a busca de uma melhoria, né? Então, é com essa mensagem que eu gostaria de dar encerramento aqui, esse nosso maravilhoso encontro, né? De que saiba a sociedade, isso aqui, esse nosso encontro é a prova de que estão todos imbuídos na consecução desse nosso objetivo maior, que é levar o acesso à justiça à nossa população, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Bruno. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abração a todos. Muito obrigado mesmo. Prazerzão ter todos conosco.